Ah, Valéria, tá dando para ligar o telefone. Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez reunidos pelo Facebook do Grupo Espírita de Atendimento Samaritanos de Jesus, uma sala de vídeo no grupo Amigos dos Samaritanos, e estão todos convidados mais uma vez para as nossas reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo, e venham conosco para que possamos mais uma vez aprofundar um pouquinho nossos estudos dos ensinamentos do Cristo. Antes de mais nada, vamos fazer nossa prece. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos benfeitores espirituais e rogar a todos eles que nos abençoem, que nos amparem e nos assistam. Que tenhamos sempre muito equilíbrio, discernimento ante as dificuldades e aflições da vida e que fiquemos fortes e possamos aprender e superar diante dos obstáculos. Obrigado, Senhor, que assim seja. Mais uma vez estamos aqui reunidos com as vozes do além. Estão aqui nos acompanhando, por favor, vozes do além, dê boa noite para a turma aí. Oi pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal. Tem mais uma voz do além hoje aqui, dê boa noite pra gente aqui também, terceira voz do além. Boa noite. Então as nossas queridas irmãs estão aqui nos acompanhando. Para se tiver alguma questão, alguma sugestão, pode passar para a gente aqui que elas vão repassar e também elas vão fazer algumas intervenções que sejam pertinentes e necessárias. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos e nós vamos abordar hoje o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se você aí na sua casa segue a doutrina espírita ou tem o Evangelho segundo o Espiritismo, abra lá no capítulo 22. Só para os que não são espíritas, não é o Novo Testamento, porque o Espiritismo ele tem o Evangelho. E nesse Evangelho ele enxerta esse Evangelho com passagens do Novo Testamento. Então, o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema deste capítulo é não separar o que Deus juntou. Ele é um capítulo bem curto do Evangelho, ele tem só 2 laudas, mas ele tem bastante reflexão, ele tem bastante informação para a gente estudar. Talvez na nossa meia hora de estudo, nossa meia hora proposta, não dê para esgotar tudo, mas a gente vai tentar abordar o máximo possível. Então a gente escolheu trazer esse estudo, né, a respeito da insolubilidade do casamento, dessas relações entre homem e mulher, diante do cenário que nós estamos vivendo, de enclausuramento, de recolhimento social, de recolhimento doméstico, e a gente tem percebido que muitas pessoas elas são instadas, muitos casais são instados nesses momentos a realmente a se relacionar, a conversar, a ficar mais tempo junto. Isso é interessante, essa reflexão, porque num cenário de normalidade, às vezes com as nossas correrias dos dia a dia, o trabalho, nossas atividades fora do trabalho, seja a frequentar um curso, ou uma atividade física, ou até mesmo frequentar um templo religioso, a gente acaba ficando pouco tempo com aquelas pessoas que nós convivemos no mesmo teto. Se a gente for parar para refletir, para analisar, nós ficamos muito tempo no trabalho, muito tempo em outras atividades, e num relacionamento mesmo entre homem e mulher, um casal, mas propriamente dito, é pouco esse convívio. E num cenário de pandemia, de desentendimentos, atos de intolerância, então é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho. E é interessante porque agora sobre um aspecto profissional, e aqui a gente vai analisar que Allan Kardec ele traz muito essa questão das leis dos homens.
Então eu vou até trazer uma questão de aspecto profissional, que lá onde eu trabalho a gente está encampando uma campanha sobre a violência doméstica. E a gente tem percebido no nosso local de trabalho que tem diminuído os casos de violência doméstica. Aí a gente pode, num primeiro momento, achar que isso é bom, que isso é salutar. Mas, na verdade, não é que tem diminuído os casos propriamente dito. As notificações dos casos de violência doméstica têm diminuído. Mas a gente tem percebido um número maior de violência doméstica. Olha só, está havendo uma subnotificação de casos. As pessoas estão convivendo mais no ambiente doméstico, as mulheres estão sofrendo violência doméstica, mas não estão notificando. E isso está havendo uma preocupação muito grande entre as autoridades do meio jurídico a respeito disso. Então eles estão engrossando a campanha, um coro, para quê? Para que se existe qualquer situação de violência doméstica dentro do lar, denuncie. Não fique constrangida, não fique de alguma forma com medo disso. Procure as autoridades, que elas vão tomar as medidas pertinentes a respeito disso, porque a mulher ela tem que ser respeitada. Nós não podemos mais tolerar uma sociedade machista. E a gente vai perceber, diante desse estudo aqui, que é bem isso. Essa questão do respeito, da solidariedade, da unidade de desígnio, na comunhão entre duas pessoas. E onde existe uma comunhão entre dois seres, o respeito, jamais pode existir uma relação de violência doméstica. Então isso é bem interessante e a gente está engrossando esse coro também dessa campanha, de que as mulheres merecem respeito e que as mulheres jamais, em hipótese alguma, devem ser vítimas de qualquer tipo de violência. Lembrando que a violência não é só a violência física. Segundo a própria lei, a violência ela pode ser física, ela pode ser patrimonial, ela pode ser sexual. O homem não pode obrigar a mulher a praticar o ato sexual, isso é uma forma de violência. A violência pode ser psicológica e a violência pode ser moral. É um aspecto muito amplo em relação a que a mulher pode ser vítima de violência. Então aqui, voltando para o nosso tema, aqui fala da indissolubilidade do casamento. E traz uma passagem do Evangelho de Mateus. E a gente vai estudar um pouquinho dessa passagem, que tem muitos pontos e aspectos interessantes. Então começa assim o Evangelho. E chegaram-se a ele os fariseus. Chegaram-se a ele quem? É Jesus. Então os fariseus, eles eram os estudiosos, eles eram os mais intelectuais daquele momento, do estudo das escrituras do Antigo Testamento, os judeus. Então eles chegaram até Jesus tentando, ou seja, eles chegaram para provocar Jesus. Eles vinham com um ardil, eles se aproximaram de Jesus com uma intenção maléfica. Então tentando e dizendo: é porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? Então ele chega e pergunta: Senhor, mestre, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, respondendo, lhes disse: não tendes lido que quem criou o homem desde o princípio os fez macho e fêmea? Aqui é um detalhe, uma curiosidade interessante, que Jesus Cristo fala assim: não tendes lido. Ora, no Novo Testamento, se a gente for estudar ou analisar, Jesus fala assim: não tendes lido, não tendes ouvido. Qual que é a distinção? Não tendes lido é uma interpretação de leitura dos pergaminhos, das escrituras do Antigo Testamento. Então é uma interpretação que se faz do texto da leitura. Agora, quando ele diz assim no Evangelho, não tendes ouvido, é quando algum ser, algum profeta, interpretou aquela passagem do Antigo Testamento e traz para a conversa. Ou seja, não tendes lido é o que se extrai direto do texto. Não tendes ouvido decorre de uma interpretação do texto, o que pode existir diferença. Então ele fala assim: não tendes lido que quem criou o homem desde o princípio os fez macho e fêmea? E disse: por isso deixará o homem pai e mãe, e ajuntar-se-á com sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim,
que já não são dois, mas uma só carne. Não separe logo o homem o que Deus ajuntou. E replicaram-lhe: pois por que mandou Moisés dar o homem à sua mulher, carta de desquite e repudiá-la? Respondeu-lhe: porque Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar a sua mulher, se não for por causa da fornicação, e casar-se com outra, comete adultério. E o que se casar com a que o outro repudiou, também comete adultério. Aqui tem muita coisa para a gente estudar. O primeiro ponto que a gente quer destacar desse texto aqui é quando Jesus fala assim: assim que já não são dois, mas uma só carne. Não separe logo o homem o que Deus ajuntou. Aqui é interessante porque o segmento religioso dominante, ele defende que o casamento ante uma autoridade sacerdotal, uma autoridade religiosa, ele não pode ser desfeito. Por que tem esse entendimento, essa interpretação? Que se um pastor, um padre fizer um determinado casamento, eu estou falando em sentido genérico, eu não conheço com minudências, com minúcias, os templos evangélicos propriamente dito, mas eu sei que no catolicismo é assim. Em regra, se o padre fez um casamento religioso, esse casamento não pode ser dissolvido. Por quê? Exatamente por essa interpretação do texto de Mateus. Porque eles entendem que o padre, ele recebe o poder de Deus para juntar dois seres. E o que Deus juntou, o homem não separa. Então, diante dessa consideração aqui, não seria possível a dissolução do casamento. Tanto é que quem casa na igreja, amanhã mais tarde se divorcia segundo a lei dos homens. Para se divorciar segundo a igreja, é um procedimento extremamente complexo, tem que mandar uma carta de anulação para o Vaticano, é bem complexo. Alguma coisa mais além? Alguém colocou alguma coisa? É um procedimento bem complexo. Então, o que acontece? Isso daqui é interessante, por quê? Porque a discussão de Jesus com os fariseus não era se poderia ou não desfazer o casamento. Esse é um ponto fundamental. Aqui nessa passagem, que um segmento religioso entendeu que o vínculo é indissolúvel, na verdade, essa discussão aqui de Jesus com os fariseus não era a respeito se era possível ou não desfazer o casamento, mas sim por qual motivo o casamento poderia ser desfeito. Então, segundo os judeus, eles tinham o entendimento de que poderia sim haver a dissolução do vínculo. Então, o cerne, o ponto nevrálgico aqui, não é sobre a indissolubilidade. O que é mais tarde, através de uma interpretação, tornou-se indissolúvel. Mas que, na verdade, a discussão genuína, a discussão aqui primitiva, não era essa. A questão aqui era o seguinte: por qual motivo o homem poderia se desfazer do casamento? E as vozes do além, que são 3 mulheres, estão me olhando com cara feia aqui, sabe, gente? Por que elas estão olhando com cara feia? Porque elas devem estar se perguntando assim: ah, que folga, o homem pode desfazer o casamento e a mulher não pode se desfazer o casamento? A gente nunca pode perder de vista que nessa época aqui, nós estamos falando de mais de 2000 anos atrás. Era uma sociedade eminentemente machista. A mulher, ela não tinha voz ativa. Os tempos de hoje já não são iguais aos tempos de antanho, da época do Cristo, aqueles tempos remotos. Então era uma sociedade machista. Então só o homem poderia se desfazer do casamento. Pasmem, olha o progresso, graças a Deus que as mulheres não tiveram, o gênero feminino não teve durante o tempo, né? Muito salutar isso. Então a discussão é que o homem pode dar carta de desquite. Qual o motivo? Essa era a discussão. E eles estavam tentando Jesus porque essa era uma discussão muito profunda e um debate, um embate muito grande
entre as sumidades dos estudiosos religiosos da época. Então eles queriam saber se Jesus conhecia isso, se Jesus tinha esse conhecimento intelectual a respeito dessa discussão. Porque naquela época existiam duas teorias, duas correntes. Uma teoria encampada por Shammai e outra teoria encampada por Hilel. Hilel e Shammai eram fariseus. Eles eram intérpretes do Antigo Testamento. Então Shammai, ele era mais rígido. Ele falava assim: o homem só pode dar carta de desquite para a mulher se a mulher atrapalhá-lo nas coisas do templo religioso. Por exemplo, se a mulher impedir que o homem não frequentasse o templo, que não levasse a oferenda, aí sim o homem poderia dar carta de desquite. Nos tempos de hoje, existem muitos casos assim. Muitos homens falam: eu não vou no centro espírita porque minha mulher é de outra religião, ela não gosta que eu vá. Tem muitos casos assim. Então, se fosse naquela época, o homem poderia dar carta de desquite para dar tudo certo. Poderia se desfazer do casamento. Agora, o Hilel, ele era mais flexível. Ele falou: não. Por qualquer motivo, pode-se dar carta de desquite. Então, significa que se o homem chegou no período da tarde em casa, depois de um dia de trabalho, a mulher não preparou a janta, pode dar carta de desquite. Qualquer motivo. Então, essa era a discussão. E não se poderia ou não. E daí Jesus, ele vem e fala: na verdade, o que Deus juntou, o homem não separa. Porque no começo não era assim. O que Jesus quer dizer? Que quando existe uma união sincera, um amor com responsabilidade, com respeito, com carinho, com afeto e apreço, nada dissolve essa união. Porque ela está fincada, ela está embasada numa lei que rege todo o universo, que é a lei do amor. Então, quando existe essa afeição mútua, homem e mulher se unem, constituem a família, com filhos e tudo esses derivativos da família, que a gente conhece nos aspectos culturais, e tem uma relação equilibrada durante toda a existência aqui junto. Então é isso que Jesus quis dizer. Quando existe uma união sincera, sem interesses secundários, sem propósitos materiais, sem qualquer tipo de interesse, essa relação perdura, essa relação é sincera. E daí ele complementa, daí eles provocam Jesus. Mas então por que Moisés disse que pode dar carta de desquite? Daí Jesus, ele é muito sábio. Ele falou assim: por causa da dureza de vossos corações. Porque Jesus sabia que aquelas uniões desde aqueles tempos, não era simplesmente por vínculos de afeição, por vínculos de sinceridade. Já existia interesse desde aqueles tempos. Então ele fala assim: Moisés permitiu que desse carta de desquite pela dureza de vossos corações. Mas em verdade eu vos digo, se não for por causa da fornicação, vocês devem estar se perguntando: Flávio, o que é fornicação? Não faço ideia. Vozes do além, ajuda aí, o que é fornicação? Vozes do além, não, olha gente, fiquei a só aqui, viu? Porque as vozes do além não querem me dizer o que é fornicação. É adultério. Jesus Cristo fala assim: se não for por causa do adultério, você não tem o porquê de dar carta de desquite. Agora, por que Jesus falou adultério? Esse é um ponto muito interessante, porque Jesus ele se aproveitava das situações para introduzir também a lei do amor, a lei do equilíbrio, a lei do respeito ao próximo. Sabe por quê? Naquela época, a mulher que era pega em adultério, a pena dela era de lapidação. Vocês sabem o que é pena de lapidação? Voz do além, agora ela vai me ajudar. Era apedrejada. Então a mulher que era pega em adultério naquela época, ela poderia ser apedrejada até a morte. Vocês lembram daquela parábola que eles trazem uma mulher adúltera e começam a apedrejar e falam para Jesus: Jesus, apedreja, porque Moisés manda apedrejar, e que Jesus se põe a escrever no chão? A ideia de Jesus Cristo era simplesmente:
não precisa apedrejar. Porque vocês vão matar a mulher. Simplesmente Descartes diz que, olha só a profundidade desse ensinamento de Jesus, diminuir uma penalidade, transformar uma cultura daquela época, que era tão grave de provocar a própria morte, a morte da mulher, de uma forma tão cruel, que era o apedrejamento. Então ele, para diminuir essa punição, para diminuir de alguma forma uma cultura tão bárbara, ele propôs o quê? Simplesmente Descartes de Desquite. E Allan Kardec, ele vem fazendo uma reflexão bem interessante em torno dessa passagem, porque nas reflexões de Kardec ele começa basicamente assim, ele explica a diferença da lei natural e da lei dos homens. Allan Kardec diz assim, a lei natural é uma lei imutável, é uma lei que o homem, com a sua inteligência, ele não consegue alterar, ele não consegue mudar. Ao passo que as leis dos homens, essas leis elas são mutáveis, elas são cambiantes, conforme o tempo, a cultura e o modo de viver do ser humano. Eu gosto muito de um exemplo que a gente, sempre quando tem a oportunidade para falar de lei natural e lei dos homens, a gente adota esse exemplo. Por exemplo, se eu pego o meu óculos e solto ele, vocês conseguem ver? Eu solto ele no sofá, ele vai o quê? Ele vai necessariamente cair. Por quê? Porque no planeta Terra existe a lei da gravidade. Eu consigo instituir algo falando assim, óculos, a partir de hoje, que eu lance você não vai cair? Eu não consigo fazer isso. Porque todo objeto lançado ao ar, ele tende a ir para o solo, para o centro da Terra. Essa é uma tendência da lei da gravidade, que é uma lei natural. Eu não consigo alterar isso. Agora, as leis dos homens, elas podem ser alteradas. Tem um exemplo bem engraçado, e eu quero que vocês respondam aí em casa. Imagine, no Rio de Janeiro, em 1930, uma placa em Copacabana. O pessoal do Rio, um abraço aí para a turma do Rio aí. Em Copacabana, uma placa escrita assim, proibido biquíni, em 1930. O que significa isso? Que se alguém fosse à praia, ia ter que ir do que? Ajuda aí, voz além. Maiô. Maiô ou algo mais Recatado. recatado, que encoberte maior o corpo, não é? 1930, uma cultura mais conservadora, uma cultura do povo brasileiro mais austera. Agora imagine essa placa em 2020, daqui 6 meses, porque agora não pode ir para a praia, né, gente? A gente está de quarentena, a gente não pode ver o mar. Daqui 6 meses essa placa, proibido biquíni. O que vocês acham que as mulheres vão? Do quê? Topless, nuas, não vão? Então, vejam só, a mesma placa, em 2 momentos distintos, como ela tem uma interpretação diferente, como a lei do homem ela é cambiante de acordo com o tempo. Então Kardec ele traz isso daqui, da questão do casamento, que as condições que envolvem o casamento, elas estão relacionadas às leis dos homens. Que o que está relacionado à lei divina é a união conjugal. Essa união entre 2 seres, que é regida, se for sincera, pelo amor e respeito recíproco. E essa condição do casamento ela é regida pela lei dos homens. E ela pode variar conforme o tempo, a cultura e o país. Então, por exemplo, hoje considerando as leis brasileiras, hoje a gente tem que o divórcio é permitido. Se eu caso hoje, amanhã eu posso ir no cartório me divorciar. E não preciso nem estar perante um juiz. Só que nem sempre foi assim. Lá, antes de 77, 73, o que acontece? Não tinha possibilidade do divórcio. Que, Flávio? Não tinha? Não. As leis brasileiras, a lei brasileira não regulava o divórcio. Por que disso? Porque a gente vem de uma tradição
lá do direito de Portugal, das ordenações filipinas, manuelinas, afonsinas, que era um país confessional e lá adotava como religião oficial o católico apostólico romano. E o que rege o católico apostólico romano? A indissolubilidade do casamento. Isso teve influência na nossa legislação, de modo que até 77, 6.515, consulta para mim, Kátia, de que ano que é essa lei? É a lei do divórcio, agora eu não me lembro se é de 77 ou de 73. É a lei do divórcio, 6.515. Então, 77. Então, até 77, não era possível o divórcio. Tinha um desquite. As pessoas se separavam de corpos, mas não conseguiam o divórcio. A partir de 77 é que veio a lei do divórcio. E detalhe, tinha que ter um ano da separação judicial ou 2 de fato para daí conseguir o divórcio, mediante a audiência do juiz, que o juiz tinha que, de alguma forma, induzir o casal a ficar junto. Olha só, o Estado se intrometendo na vida de 2 pessoas. Até que em 2015, com uma emenda constitucional, o quê? Acabou isso. Então, olha só como é que a lei dos homens era cambiante, mas as leis de Deus não. Então, como nós dissemos, uma relação sincera, uma relação mútua, é essa que é entendida como Jesus proclamou lá naquela passagem de Mateus, e é isso que Jesus põe para a nossa reflexão. Porque nós temos que buscar em nossos relacionamentos essas virtudes de respeito, de apreço e carinho. É isso que o Espiritismo põe para a gente. Porque essa união entre 2 casais, ela não é feita perante duas pessoas, perdão. Essa união, as vozes da lei, isso que é bom ter voz da lei atenta aqui, ó, gente. Me olharam assustadas aqui. Flávio, que isso? É uma promiscuidade entre 2 pessoas? Que absurdo, que herege, né? Então, desculpa, entre 2 pessoas, ela se dá não perante uma autoridade religiosa, ela se dá no plano espiritual, de uma preparação, de um encontro anterior à própria encarnação, para que essas 2 pessoas venham e convivam juntas e o quê? Estabeleçam uma relação de resgate espiritual. Esse aqui é um ponto interessante, porque a gente pensa que todos os casamentos, todos os relacionamentos, 2 minutos? Todos os relacionamentos, eles estão embasados só no amor. Mas na verdade não. Tem muitos relacionamentos, muitos casamentos que são relacionamentos de expiação. 2 pessoas se juntam para viver, para conviverem, só que na verdade elas estão ali para reparar débitos de outra existência. Por isso que passam por muitas dificuldades, por muitas adversidades e até desentendimentos. Porque é uma forma de resgate. Sempre na nossa existência, pessoal, a gente nunca pode perder de vista. Nós temos compromissos com o nosso passado dentro de vários núcleos. Vocês se lembram de matemática, daqueles círculos concêntricos? Se tiver algum professor de matemática aí, se eu estiver falando besteira, pode puxar minha orelha. Mas acho que tem, daqueles círculos que ficam um dentro do outro. Círculos concêntricos, não é? Conjuntos concêntricos, se eu não me engano é isso mesmo. Fala, o círculo A está contido no círculo B. Vocês se lembram disso? Mais ou menos. Então a gente tem compromissos espirituais dentro de vários núcleos. Tem o núcleo do compromisso espiritual do marido e da mulher. Tem o núcleo do compromisso espiritual marido, mulher e filhos. Tem o núcleo do compromisso espiritual com os irmãos, com as sogras, com os cunhados, com os amigos, nas relações de trabalho, nas relações de bairro, vai aumentando, nas relações do bairro, nas relações com a nossa cidade, com o nosso estado, com o nosso país, com o planeta Terra. Então isso vai o quê? Vai aumentando nossos círculos de convivência, de expiação. Ele também está envolvido nesses tipos de núcleos e relações. De modo que a pessoa que num primeiro momento, na primeira dificuldade do casal,
já quer debandar, já quer renunciar ali aquele compromisso, aquele comprometimento, é um grande equívoco. Porque é bom que trabalhar, é bom se dedicar para aquele casamento, naquela relação. Por quê? Porque é uma forma de progresso, uma forma de reparação e refazimento de laços de outra vida. E se hoje a lei do amor não é a lei que rege o seu relacionamento, fique firme, não desista, trabalhe, faça a sua parte. Faça a sua parte com o seu ente querido, com aquela pessoa. Se ele não te respeita, fique firme, não desista. Só em casos extremos, em que pode haver risco à sua própria vida, ou naquelas relações extremamente abusivas, que conduzem à depressão e podem levar ao suicídio, aí sim seria lícito, segundo o ensinamento de Emmanuel, mentor espiritual do Chico, e de Joana de Ângeles, mentora do Divaldo, para que ter um fim essa convivência. Mas fora isso, lute, batalhe, porque as dificuldades de hoje são o quê? São louros de amanhã, são as conquistas de amanhã. Então, tem mais coisa para a gente conversar, gente. Esse capítulo é bem interessante, mas as vozes do além já estão de cara feia aqui para mim, que deu nosso tempo. Então, fica para a próxima semana a continuidade do nosso estudo, não desse capítulo, um outro capítulo. E fiquemos firmes, fiquemos bem. Logo, logo isso passa, gente. Quarentena tá acabando aí. Vamos confiar nisso, gente. Usem máscaras. Um abraço. Até mais. Com Deus. Tchau, tchau.